nós vamos ler o testemunho do profeta Joseph Smith. As palavras do próprio profeta Joseph Smith sobre o aparecimento do livro de Mórmon são: na noite de 21 de setembro de 1823, recorri à oração e à súplica ao Deus Todo-Poderoso. Enquanto estava assim, suplicando a Deus, descobri uma luz surgindo em meu quarto, a qual continuou a aumentar até o aposento ficar mais iluminado do que ao meio-dia. Imediatamente apareceu ao lado de minha cama um personagem em pé no ar, pois seus pés não tocavam o solo. E ele vestia uma túnica solta da mais rara brancura. Era uma brancura que excedia qualquer coisa terrena que eu já vira. Nem acredito que qualquer coisa terrena possa parecer tão extraordinariamente branca e brilhante. Tinha as mãos desnudas e os braços também, um pouco acima dos pulsos. Os pés também estavam desnudos, bem como as pernas, um pouco acima dos tornozelos. A cabeça e o pescoço também estavam nus. Verifiquei que não usava outra coisa além dessa túnica, pois estava aberta de modo que podia ver o peito. Não somente sua túnica era muito branca, mas toda a sua pessoa era indescritivelmente gloriosa e seu semblante era verdadeiramente como o relâmpago. O quarto estava muito claro, mas não tão luminoso como ao redor de sua pessoa. No momento em que o vi, tive medo, mas o medo logo desapareceu. Chamou-me pelo nome e disse-me que era um mensageiro enviado a mim da presença de Deus e que seu nome era Moroni. Que Deus tinha uma obra a ser executada por mim e que meu nome seria considerado bom ou mau entre todas as nações, tribos e línguas. Ou que entre todos os povos se falariam bem e mal de meu nome. Disse-me que havia um livro escondido, escrito em placas de ouro, que continha um relato dos antigos habitantes deste continente, assim como de sua origem e procedência. Disse que o livro continha a plenitude do Evangelho eterno, tal como for entregue pelo Salvador aos antigos habitantes. Disse também que havia 2 pedras em aros de prata, e essas pedras, presas a um peitoral, constituíam o que é chamado Urim e Tumim, depositadas com as placas, e que a posse e uso dessas pedras era o que constituía os videntes nos tempos antigos, e que Deus as tinha preparado para serem usadas na tradução do livro. Disse-me que quando eu recebesse as placas sobre as quais havia falado, por quanto momento em que elas deveriam ser obtidas ainda não chegara, ninguém deveria mostrá-las, nem o peitoral com Urim e Tumim, salvo aqueles a quem me fosse ordenado mostrá-los, e se eu o fizesse, seria destruído. Enquanto falava comigo a respeito das placas, minha mente abriu-se de tal modo que visualizei o lugar em que estavam depositadas. Isso tão clara e nitidamente que reconheci o local quando visitei. Após esta comunicação, vi a luz do quarto começar a concentrar-se imediatamente ao redor do personagem que estivera falando comigo, e assim continuou até o quarto voltar à escuridão, exceto ao redor dele. E imediatamente vi como se fora um conduto que levava até o céu, pelo qual ele ascendeu até desaparecer completamente. O quarto voltou então ao estado em que estava antes de essa luz celestial aparecer. Fiquei meditando sobre a singularidade da cena, grandemente maravilhado com o que me dissera o extraordinário mensageiro, quando, em meio à minha meditação, descobri subitamente que meu quarto começava novamente a ser iluminado e imediatamente vi o mesmo mensageiro celestial outra vez ao lado de minha cama. Relatou-me novamente, sem a mínima alteração, as mesmas coisas que me dissera na primeira visita. A seguir me informou de que grandes julgamentos recairiam sobre a terra, com grande desolação causadas pela fome, espada e peste, e que esses dolorosos julgamentos recairiam sobre a terra nesta geração. Tendo-me comunicado estas coisas, novamente acendeu como fizera antes. Tão profunda era, então, as impressões causadas em minha mente, que perdi o sono por completo, atônito com o que havia visto e ouvido.
Mas qual não foi minha surpresa quando vi novamente o mesmo mensageiro ao lado de minha cama e ouvi-o repetir as mesmas coisas que me dissera antes. E também advertiu-me, informando-me que Satanás procuraria tentar-me, em consequência da pobreza da família de meu pai, a obter as placas com o fim de enriquecer-me. Proibiu-me isso, dizendo que eu não deveria ter qualquer outro objetivo em vista ao receber as placas, a não ser o de glorificar a Deus, e que eu não deveria ser influenciado por qualquer outro motivo, senão o de edificar o reino, caso contrário, não as poderia obter. Após essa terceira visita, ele ascendeu ao céu como antes, e outra vez fiquei meditando sobre a estranheza do que acabara de acontecer. Quase imediatamente após o mensageiro celestial ter ascendido pela terceira vez, o galo cantou, e vi que o dia se aproximava, de modo que as entrevistas deviam ter durado toda aquela noite. Pouco depois me levantei e, como de costume, fui cuidar dos afazeres do dia. Mas ao tentar trabalhar como normalmente fazia, senti-me tão exausto que não consegui. Meu pai, que trabalhava perto de mim, percebeu que eu não estava bem e disse-me que fosse para casa. Saí com a intenção, mas ao tentar atravessar a cerca do campo onde estávamos, faltaram-me as forças por completo e caí inerte ao solo, ficando completamente inconsciente durante algum tempo. A primeira coisa de que me lembro é uma voz chamando-me pelo nome. Olhei para cima e vi o mesmo mensageiro acima de minha cabeça, cercado de luz como antes. Repetiu-me tudo o que havia relatado na noite anterior e ordenou-me que fosse contar a meu pai a visão e os mandamentos que havia recebido. Obedeci, voltando para onde estava meu pai, no campo. Relatei-lhe todo o ocorrido. Ele respondeu-me que aquilo era obra de Deus e disse-me que fizesse o que o mensageiro ordenara. Deixei o campo e fui até o local onde o mensageiro dissera estarem depositadas as placas. E devido à nitidez da visão que tivera, referente ao local, reconheci-o no instante em que lá cheguei. Próximo à vila de Manchester, no condado de Ontário, estado de Nova York, existe uma colina de considerável tamanho, sendo a mais alta da redondeza. No lado oeste desta colina, no lado oeste desta colina, não muito distante do cume, sob uma pedra de considerável tamanho, estavam as placas, depositadas em uma caixa de pedra. No meio, na parte superior, essa pedra era grossa e arredondada, era porém mais fina na direção das extremidades, de modo que a parte central ficava visível acima do solo, mas as bordas em toda a volta estavam cobertas de terra. Tendo removido a terra, arranjei uma alavanca, introduzi-a sob a borda da pedra e consegui levantá-la com um pequeno esforço. Olhei e lá realmente vi as placas, o urim, o tumim e o peitoral, como afirmara o mensageiro. A caixa na qual se encontravam era formada de pedras unidas por uma espécie de cimento. No fundo da caixa havia duas pedras colocadas transversalmente e sobre estas estavam as placas e as outras coisas. Fiz uma tentativa de retirá-las, mas fui proibido pelo mensageiro, que outra vez me informou ainda não haver chegado o momento de retirá-las. Disse que esse momento não chegaria a não ser 4 anos após aquela data. Disse-me que eu deveria voltar ao local precisamente 1 ano mais tarde e que lá ele se encontraria comigo, devendo eu continuar a assim proceder até que chegasse o tempo de receber as placas. De acordo com o que me for ordenado, voltei lá a fim de cada ano, e todas as vezes encontrei o mesmo mensageiro. Em cada uma das entrevistas, recebi dele instruções e conhecimento com respeito ao que o Senhor ia fazer e a maneira pela qual seu reino deveria ser conduzido nos últimos dias. Finalmente chegou a época de receber as placas, o urim, o tumim e o peitoral. No dia 22 de setembro de 1827, tendo ido como de costume ao fim de mais um ano,
ao local onde estavam depositadas, o mesmo mensageiro entregou a mim, com a advertência de que eu seria responsável por eles. Se eu os deixasse extraviar por algum descuido ou negligência, seria cortado. Mas se eu empregasse todos os esforços para preservá-lo até que ele, o mensageiro, os reclamasse, eles seriam protegidos. Logo verifiquei a razão de tão severas recomendações para que os guardasse em segurança, e porque o mensageiro dissera que quando eu tivesse realizado o que me for ordenado, ele viria buscá-lo. Pois tão logo se soube que estavam em meu poder, foram empregados os mais tenazes esforços para tirá-los de mim. Todos esses estratagemas possíveis foram usados com esse propósito. A perseguição tornou-se mais amarga e severa que antes, e as multidões mantinham-se continuamente alertas para tirá-los de mim, se possível. Mas, pela sabedoria de Deus, eles continuaram seguros em minhas mãos, até que cumpriu, por meio deles, o que me fora requerido. Quando o mensageiro os reclamou, de acordo com o combinado, entreguei-os a ele, que os tem sob sua guarda até essa data, 2 de maio de 1838. Para a história completa, ver Joseph Smith, História em Pérola de Grande Valor, e History of the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, História da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, primeiro volume, capítulo 1 a 6. O registro antigo, assim saído da terra, como a voz de um povo falando do pó e trazido para a linguagem moderna pelo dom e poder de Deus, conforme atestado por afirmação divina, foi publicado pela primeira vez em inglês em 1830, como The Book of Mormon. Muito bem. Gostaria de encerrar prestando meu testemunho, que eu sei que nós vivemos numa época maravilhosa, uma época em que anjos descem do céu e revelam o Evangelho às pessoas na terra. Uma época em que profetas foram chamados para dirigir novamente os trabalhos do Senhor sobre a terra. Aquele longo período de apostasia, que é o afastamento da verdade, onde não tínhamos mais apóstolos e profetas, foi removido da terra. E agora presto meu testemunho de que a Igreja do Senhor, tal qual Ele organizou, encontra-se novamente na terra, com profetas, com apóstolos, e que seu reino está avançando dia a dia. Presto meu testemunho que Jesus Cristo vive, e testifico que nós podemos nos achegar ao Senhor estudando as Escrituras, em especial o livro de Mormon. Quando ler o livro de Mormon, ore a Deus, pergunte se ele é verdadeiro. E pelo poder do Espírito Santo, o Senhor irá revelar a verdade sobre essas coisas. Esse é o testemunho que eu tenho. É o que eu aprendi ao longo dos anos de vida. E eu deixo essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém.